Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho sobre os plateumintos. Esse conteúdo está desde as páginas 218 até a página 223 da nossa apostila. Vamos lá? Plateumintos. O termo plateumintos provém do grego plates, chato, e eumintos, verme. Esse filo inclui animais que podem ser parasitas ou não, habitantes dos ambientes como água doce, o mar, o solo úmido. Os plateumintos obtêm os nutrientes que precisam por meio da ingestão de alimentos e das relações de simbiose ou parasitismo com outros seres vivos. Para facilitar o estudo dos plateumintos, estudaremos um representante de cada uma das principais classes desse filo: as planárias, a tênia e o esquistossomo. Vamos lá? Primeiro vamos ver a planária. As planárias são um exemplo de plateuminto de vida livre que pode ser encontrado em ambientes aquáticos ou em solos úmidos. Vamos então conhecer as principais estruturas do corpo da planária. Primeiro, o ocelo. Os ocelos são estruturas responsáveis pela percepção da luz, mas incapazes de captar imagens. O poro genital, é um orifício pelo qual ocorre a troca de gametas durante a reprodução. A faringe é uma estrutura em forma de tubo que é estendida para fora do corpo sobre o alimento. A boca é o local por onde o alimento é ingerido. Uma planária ela pode atingir cerca de 1,5 centímetros de comprimento, tá, galera? Aí, ó, uma planária. Olha que belezinha. A maioria das planárias é carnívora, alimentando-se de pequenos invertebrados ou restos de animais mortos. O sistema digestório desses animais é incompleto, ou seja, o alimento ingerido e os produtos da digestão passam pela mesma abertura, a boca. Dessa forma, o sistema digestório das planárias é composto de boca, faringe e intestino. Assim como os quinidários, elas não têm ânus. As planárias têm grande capacidade de regenerar partes perdidas. Além disso, esses plateumintos adultos são hermafroditas e podem se reproduzir assexuada e sexuadamente. É o que a gente vai ver nos próximos slides. A reprodução assexuada. Uma planária ela sofre uma divisão transversal do corpo. Cada uma das partes se desenvolve de maneira independente e dá origem a outro indivíduo, geneticamente igual ao indivíduo que deu origem. Então, assim é a reprodução assexuada da planária. Agora vai conhecer a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, duas planárias unem a região ventral do corpo e trocam gametas masculinos por meio dos poros genitais. Os gametas masculinos de um indivíduo chegam ao aparelho reprodutor feminino do outro indivíduo e vice-versa, podendo ocorrer a fecundação. Os zigotos formados se desenvolvem em ovos, os quais são depositados no ambiente. Jovens planárias idênticas aos adultos, mas sexualmente imaturas, eclodem dos ovos. Então aqui é a postura de acasalamento. Apesar das planárias serem hermafroditas, elas precisam fazer a troca de gametas entre elas, tá? E aqui é a planária jovem eclodindo do ovo ou da cápsula. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da tênia. Aqui nós temos a tênia e as várias estruturas do corpo desse plateuminto. Então, lembrando que a tênia é o segundo grupo do plateuminto que vamos ver nessa apresentação. A tênia é um exemplo de plateuminto parasita que vive no interior de outros seres vivos, chamados hospedeiros, e dos quais absorve os nutrientes, causando doenças tanto nos seres humanos como em outros seres vivos. Então, vamos conhecer as principais estruturas do corpo da tênia.
Primeiro, o estróbilo. Ele corresponde à maior parte do corpo e é formado por segmentos chamados proglótides. O colo ou pescoço, é a porção curta que une o escólex ao estróbilo. Nessa região são formadas novas proglótides. O escólex, ele apresenta ventosas ou ganchos que auxiliam na fixação no intestino do hospedeiro. Então, a tênia, pessoal, é a famosa solitária que vive no intestino, dos seres humanos, que hoje em dia é mais difícil de encontrar, mas antigamente era mais fácil das pessoas serem contaminadas com a tênia. Então, uma tênia, ela pode atingir até 10 metros de comprimento dentro do intestino do ser humano. Então, pensa bem, ela é muito grande, As tênias, elas não possuem sistema digestório. Elas absorvem os nutrientes de que precisam diretamente do ser vivo, que parasitam, através da superfície do corpo, que também é o local das trocas gasosas e da eliminação das excretas. As tênias, conhecidas popularmente como solitárias, se reproduzem sexuadamente por autofecundação e apresentam órgãos reprodutores masculinos e femininos em uma mesma proglótide, tá? Então, quando parasitam o ser humano, as tênias podem causar a teníase. Então, agora eu vou colocar um videozinho para vocês compreenderem melhor essa doença, tá joia? Você sabe o que é teníase? A teníase, popularmente conhecida como solitária, é uma doença causada pela tênia na sua fase adulta. A tênia é um verme plateuminto, aquele com o corpo achatadinho. Existem várias espécies dela, mas apenas duas causam a teníase: a Taenia solium e a Taenia saginata. Os nomes dessas espécies são escritos assim, em latim. Entretanto, podemos chamá-las de Taenia solium e Taenia saginata. A Taenia solium é aquela que parasita os porcos e a saginata é a que parasita os bois. Como vamos ver mais à frente, no caso da teníase, os porcos e os bois são os seus hospedeiros intermediários, pois abrigam o verme na sua fase larval, ou seja, quando ainda é larva. O homem, por sua vez, é o hospedeiro definitivo, pois tem a tênia em sua fase já adulta. É importante lembrar que esse verme é hermafrodita e se reproduz sozinho. Como assim? Hermafrodita quer dizer que esse animal possui os dois sexos, ou seja, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Dessa forma, a tênia se autofecunda, se reproduz sozinha. Seu corpo possui segmentos, pedacinhos chamados de proglótes ou proglótides. Quando está grávida, esses proglótides ficam cheios de ovos e se desprendem do corpo da tênia, sendo liberados junto às fezes das pessoas infectadas, contaminando o meio ambiente. Vamos conhecer o ciclo da tênia para entender melhor como a teníase é causada. A pessoa infectada, ao defecar no meio ambiente ou em local sem saneamento básico, libera junto às suas fezes os ovos e os proglótides cheios de ovos de tênia, contaminando a área. Os bois e porcos que se alimentam naquela área ingerem os ovos da tênia através de alimentos, grama, terra e água contaminados. Dentro do intestino desses animais, então, os ovos se rompem, dando origem às larvas, também chamada de cisticercos. Elas entram na corrente sanguínea, se espalhando pelo corpo do seu hospedeiro intermediário. As larvas, cisticercos, que se alojam nos músculos da carne do boi ou do porco, formam espécies de bolinhas, popularmente chamadas de canjiquinha ou pipoca. Lembre-se, quando se trata do porco, estamos falando da Taenia solium. Quando se trata do boi, estamos falando da Taenia saginata. O homem, ao comer essa carne ou derivados contaminados, crus ou mal cozidos, passa a hospedar as larvas no seu intestino, onde se desenvolvem absorvendo os nutrientes.
Elas podem sobreviver por meses no intestino humano e atingir até 9 metros de comprimento. Em alguns casos, a pessoa infectada não apresenta sinais da doença por meses. Entre os sintomas mais comuns estão dor de barriga, perda de apetite, perda de peso, dor de estômago, diarreia, enjoo, insônia, irritação, fadiga e fraqueza. Dentro do intestino, na fase adulta, a tênia se autofecunda e engravida. Seus proglótis, cheios de ovos, se desprendem do corpo e são eliminados nas fezes das pessoas infectadas, reiniciando o ciclo. Para se prevenir não é preciso muito. Quando for comer carne de boi ou de porco, coma apenas bem passada ou bem cozida. Com alta temperatura, as larvas não têm chance de sobreviver na carne. Certifique-se também da sua procedência, ou seja, de onde vêm essas carnes. Procure saber se o frigorífico e matadouro são certificados e inspecionados pela vigilância sanitária. Para interromper esse ciclo, também é fundamental que a pessoa infectada vá ao médico e receba o tratamento adequado. Curada, ela irá parar de eliminar fezes com os ovos da tênia. Outro ponto importante é o saneamento básico. Quando não se tem o saneamento adequado, as fezes não têm o destino correto e muitas vezes vão parar no solo. Agora a gente vai conhecer o terceiro grupo dos plateumintos, que é o grupo do esquistossomo, tá? O esquistossomo é um parasita que se alimenta de tecidos e fluidos de seu hospedeiro, um animal vertebrado. O sistema digestório é incompleto e composto de boca, faringe e esôfago. Nós temos aqui, um esquistossomo e vamos conhecer então cada parte do seu corpo. Primeiro, as ventosas. Elas são estruturas que auxiliam na fixação do animal aos tecidos do hospedeiro. O esquistossomo fêmea tem o corpo longo e fino e geralmente aloja-se no sulco ventral do macho. O esquistossomo macho é mais curto e espesso do que a fêmea e apresenta um sulco na região ventral do corpo, onde acomoda a fêmea, tá? Então, aqui nós temos a representação tanto do esquistossomo macho quanto do esquistossomo fêmea. A esquistossomose é uma doença causada pelo Schistosoma mansoni, que é um plateuminto que parasita o intestino dos seres humanos, mas também pode causar lesões em outros órgãos como o fígado e o baço. Essas lesões resultam em um acúmulo de líquido na região abdominal, tornando o abdômen volumoso. Por isso, essa doença também é conhecida como barriga d'água. Vou colocar um videozinho para vocês compreendam melhor a esquistossomose. A esquistossomose é uma doença parasitária causada por um verme chamado Schistosoma mansoni. O parasito, além do homem, necessita da participação de uma espécie de caramujo de água doce para completar seu ciclo. Em biologia, é chamado de hospedeiro aquele que serve de casa para o parasito morar. No caso da esquistossomose, o homem é o hospedeiro definitivo, ou seja, é casa permanente, onde mora o verme adulto. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, isto é, a casa temporária onde moram as larvas. A ocorrência da doença, que é conhecida popularmente como xistosa, doença do caramujo ou barriga d'água, está diretamente relacionada a condições de vida precária, falta de saneamento e acesso à água tratada e o crescimento desordenado das cidades. A esquistossomose é uma doença exclusivamente de veiculação hídrica, ou seja, a pessoa só pega esquistossomose quando entra em contato com águas de rios, lagos, lagoas, represas, valas de irrigação e córregos em que existam caramujos infectados pelo parasito.
A transmissão da doença tem início quando uma pessoa infectada pelo parasito lança suas fezes no ambiente, ou quando as fezes com os ovos do verme são levadas por esgotos não tratados para córregos, rios e lagoas. Nas fezes da pessoa contaminada estão os ovos do verme, que só podem ser vistos ao microscópio. Quando as fezes chegam na água, os ovos se rompem e liberam a primeira larva do parasito, chamada miracídio, que nada à procura do hospedeiro intermediário, um caramujo de água doce do gênero Bionfalaria. O caramujo então produz novas larvas, chamadas cercárias, que infestam as águas e são capazes de penetrar na pele do homem. Cada cercária que entra no corpo vai dar origem a um verme adulto. Febre, dor de cabeça, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia e emagrecimento são os principais sintomas da doença assim que a pessoa é infectada na chamada fase aguda. Mas algumas pessoas podem não apresentar sintomas. Se não for tratada, a doença evolui para a forma crônica, em que a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre, e pode aparecer sangue nas fezes. O fígado e o baço aumentam de tamanho, por causa das inflamações causadas pela presença do verme e de seus ovos. É a forma grave da doença que pode matar. O tratamento da doença logo no início é simples e é feito com medicamento para eliminar o verme. Os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e tratamento cirúrgico. Uma vacina para a esquistossomose está sendo desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. Para não ser infectada, a pessoa deve evitar entrar em águas onde existam caramujos que possam estar contaminados com o verme da doença. O controle da esquistossomose depende de vários fatores que devem ser implantados ao mesmo tempo. São medidas que vão desde o tratamento médico das pessoas portadoras do verme ao combate ao caramujo infectado. É fundamental a implantação de sistemas de esgoto e a oferta de água tratada. Essas ações evitam a disseminação da doença através da poluição fecal dos rios e córregos usados para banho e lavagens de roupas, por exemplo. Pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre os plateumintos, As planárias, as tênias e os esquistossomos. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, estou à disposição de vocês, tá joia? Muito obrigada!